Olá, tudo bem? Eu sou a Elaine, aluna do sexto semestre de Direito, do curso de Direito, e eu estou aqui para falar sobre crimes de trânsito. Crimes cometidos sob efeito de álcool ou substância alucinógena. Vamos falar um pouquinho sobre o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito Brasileiro, sobre o DETRAN, que também é um órgão, que é Departamento Estadual de Trânsito, e sobre a Lei 11.705, de 2008, conhecida como Lei Seca. Vamos começar pelo CONTRAN. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Esse órgão ele é responsável por regulamentar e criar normas para o Código de Trânsito Brasileiro. Essas normas, essas regulamentações, ela é passada para o DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito. Ele tem a função de colocar em prática as regulamentações e as normas, e aplicar, né? Ele tem o foco em aplicar as leis, buscando a ordem nas vias públicas, garantindo a segurança dos condutores de automóveis e pedestres. A função do DETRAN também é analisar em primeira instância os recursos e atuações. Aí, vamos falar também agora sobre a Lei Seca, que é a Lei 11.705 de 2008. Ela é bem conhecida como Lei Seca. Ela foi aprovada em 2008 e ficou conhecida como Lei Seca por produzir tolerância de nível zero de álcool no sangue da pessoa que dirige o automóvel, né, o veículo. Quando foi sancionada, a lei tolerava 0,1 miligrama de álcool por litro de sangue, ou seja, o limite teor de álcool de sangue tinha que ser praticamente zero. No ano de 2016, essa lei ela sofre uma mudança. Manteve o limite de álcool tolerável do condutor igual a zero, mas criou uma infração específica para o motorista, que se recusava a realizar o teste de bafômetro. Conforme o artigo 165 e o 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, esses artigos levantou muitos questionamentos porque ele levava muitos condutores a praticar prova contra si mesmo, ferindo assim o Pacto de Costa Rica, o qual diz que os direitos dos cidadãos devem ser garantidos. Contudo, o STF manteve efeito vinculante dos referidos artigos e considerou a constitucionalidade da multa por recusa de bafômetro. A tolerância por litro de sangue, atualmente o nível máximo de tolerância é a injeção de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, o equivalente aí a 2 copos de cerveja. Quando sancionada, a lei seca tolerava apenas 0,1 miligrama de álcool por sangue, que eu já falei no início, que a lei é praticamente zero, era praticamente zero. Agora, tolera-se até 6, com a mudança em 2016, tolera até 6 decimigramas por litro de sangue, né? O que caracteriza crime de embriaguez ao volante? Conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, quando constatar que a capacidade psicomotora do motorista ela esteja alterada em virtude ao álcool ou de outras substâncias psicoativas, como, por exemplo, maconha, cocaína, ele sofrerá uma punição. E essa punição foi sancionada no valor, uma multa no valor de R$ 1.915,40. E foi utilizado em 2016 como endurecimento da regra, aumentando o valor da multa para quem dirige embriagado, podendo ser multado em até R$ 2.934,70, o valor que dobrará caso o motorista for pego em flagrante novamente dentro do mesmo ano.
As autoridades policiais podem ainda recolher a habilitação e o veículo, conforme o caso. Nas situações mais graves, os infratores podem ser presos, com detenção de 6 meses a 3 anos, e ser suspenso ou até mesmo proibido de dirigir por um período de 12 meses. E poderá também, dependendo do caso, perder a habilitação. As mesmas punições cabem para quem se recusar a fazer o teste do bafômetro, ou exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou substância psicoativa no sangue. Neste caso, a infração será gravíssima. Perderá pontuação na carteira de habilitação de 7 pontos. Penalidades seria a multa, que eu havia falado, de R$ 2.934,70, mais a suspensão de dirigir por 12 meses. Medidas administrativas também sofrerá, que seria o recolhimento da habilitação e a detenção do veículo. Em alguns casos, poderá ser pago fiança de 1 a 100 salários mínimos, podendo ser aumentado ou diminuído, dependendo da situação econômica do preso, conforme o artigo 325 do Código de Processo Civil. Com toda essa situação, podemos ver que há muitos casos de prisão, há muitos casos em que muitas vidas se perdem durante esse processo da pessoa dirigir embriagado. Veja o caso da pessoa estar trabalhando, dirigindo um ônibus ou até mesmo um táxi, Esses casos se agravam ainda mais a pena do motorista. Com tudo isso, com todas as sanções, muita coisa mudou, provocou grandes mudanças no hábito da população brasileira. Hoje, as pessoas pensam um pouquinho mais antes de beber, que sabe que vai ter que pegar no volante. Então, hoje as pessoas optam para o quê? Uber. Então, se beber, não dirija. Peça Uber.